Gênesis 28, capítulo 10. Quem achou, dá um amém. Diz assim, Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra aonde você está deitado. Os seus descendentes serão tanto como o pó da terra. Eles se espalharão do norte ao sul e leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que eu prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente, aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade antes chamada Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, e eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei o dízimo de tudo aquilo que me deres. Amém. Pode sentar. Diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, a coisa que você tem mais que tomar cuidado na sua vida é com o seu próprio coração. A Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quer dizer, ele está a todo momento esperando uma oportunidade para se corromper, para virar as costas para Deus. E ele diz assim: quem conhecerá o coração do homem? A Bíblia fala que só Deus conhece o coração do homem. Jacó era filho de Isaque, Isaque era filho de Abraão. Ele vivia dentro do milagre. O seu pai, aliás, nasceu quando o pai dele tinha 100 anos. Ele estava acostumado a ver o milagre pela mão de Isaque. Mesmo assim, meu irmão, mesmo assim, ele estando dentro daquela família que Deus tinha sido poderosamente grande, ele se corrompeu. Ele quis enganar o seu pai para trocar a benção com o seu irmão. Ó, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Nada você pode pegar na força. Às vezes até parece que dá certo, mas aquilo vai causar uma dívida para você muito grande. Não queira apressar o tempo de Deus e não queira pegar nada adiantado. Espera Deus trabalhar na sua vida. Ele não vai dar mais para um e menos para você, porque Deus é justo. Ele não tem essa balança e essa relação. Então, se eu estou no momento assim ou assado, esse momento vai ser exatamente o que eu preciso passar. Não adianta. Não queira agarrar a felicidade, meu irmão, com a sua mão, que ela vai escapar pela vão do seu dedo. E aquilo vai se transformar em amargura. Jacó agora estava deitado em cima de uma pedra, filho de Isaque, que era extremamente rico, tinha fugido da sua casa, porque quando o irmão soube que ele enganou o pai, que o pai já estava cego, o irmão disse assim: a hora que o pai morreu, eu vou te matar. Ele quis pegar uma benção, levou a maldição. E ele teve que sair da sua casa e fugir, porque certamente Saul ia matá-lo. Então, às vezes a gente precisa chegar num lugar, meu irmão, que a gente não tem mais saída.
para a gente enxergar Deus. Ali fala que Deus apareceu para ele. Mas será que Deus nunca tinha aparecido para ele na casa dele, com o pai dele? Se o pai dele era uma lenda espiritual, Isaac foi à terra de Gerar, num ano que havia grande fome na terra, e ali ele ficou rico dentro de um ano. Cada semente que ele plantou deu 100 por uma. Será que Deus não tinha aparecido lá na casa do pai dele para ele? Claro que sim. Mas ele não quis enxergar. Quantas vezes a gente não quer enxergar Deus na nossa vida e a lágrima é grande. Agora ele estava lá entre Berseba e entre Arã, onde ele ia na terra do seu tio, um povo idólatra. E mesmo no pecado, na sujeira, Deus aparece para ele de novo. Você sabe por que Deus apareceu para ele naquele local? Porque era a única hora que Jacó ia enxergar Deus. Ele não tinha mais nada para ver. Ele estava num deserto, dormindo com um travesseiro numa pedra, era a hora de ele enxergar Deus. E ele enxergou a Deus. Então cuidado com o teu coração. Teu coração é corrupto. Ele, por qualquer coisa, ele se envaidece. Por qualquer convite de Satanás, qualquer mentira do diabo, ele compra o seu coração. Cuidado. Cuidado. Amém, meu irmão? E isso vai gerar uma dívida que você não vai conseguir pagar. Ali Jacó conserta o seu coração. Ali Jacó diz assim para ele: se o Senhor me sustentar, me guardar, me livrar. E ele fez o último pedido, e eu consegui voltar para a casa do meu pai. Porque ele não podia mais voltar lá, pelo que ele tinha feito. O Senhor será o meu Deus. E aí ele falou uma coisa, meu irmão, que prova que Jacó não era crente nenhum, era só da boca para fora. Ele disse assim, ó: e tudo que o Senhor me der eu vou dar o dízimo. Ele era filho de Isaac, neto de Abraão. Abraão foi o primeiro homem que na Bíblia fala que deu o dízimo. A Bíblia mostra Abraão dizimando de uma guerra que ele fez contra 5 reinos. Ele libertou o povo e o rei falou assim, ó: devolve só a mulher e as crianças, o resto fica com você. Ele disse assim, não, para você depois falar que você me enriqueceu, não, eu só vou tirar o dízimo dessa batalha e vou entregar para Deus. Você acha que Jacó não conhecia? Claro que sim. Ele viu o pai dizimando, ele viu o avô dizimando. Mas na verdade, meu irmão, sabe o que acontece com quem tem o coração duro? Ele acha que está acima da lei de Deus. Acima disso aqui, ó, não tem ninguém. O presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, tem que entregar o dízimo. Sabia disso? Aqui não tem nem um pedacinho que fala assim, mas se você for fulano, você não precisa dizimar. Se você for fulano, você não precisa obedecer. Se você for Bertrano, você pode pular esse pedaço. Nós, muitas vezes, o coração fica duro e a gente acha assim, ó, eu posso pular esse pedaço. Eu posso adulterar. Eu posso beber. Eu posso fumar. Eu posso falar mal do meu irmão. Eu posso. Eu estou acima da lei. E ali Deus mostrou para ele que ninguém está acima da lei. A lei foi feita para o negro, para o branco, para o amarelo, para o pobre, para o rico. Por isso que diante de Deus todo mundo é igual. Ninguém vai chegar lá e falar assim, ó, eu sou o fulano de tal. Tenho tal cargo. Eu não preciso cumprir isso aqui. A Bíblia fala em ovelha. Você já viu ovelha que tem um diploma debaixo do braço? Para Deus não vale nada. O que manda é ovelha. Você não está acima da lei de Deus. Eu não estou acima. O presidente da república não está. O presidente da igreja não está. Aquele lavador de chão não está. Aquele que é o dono da empresa mais rica não está. Todos nós temos que nos submeter à lei de Deus. Não interessa o que você pensa. Não interessa o que você pensa. Deus não está nem preocupado com o que você pensa. Se você acha que é difícil, que é ruim, você tem que obedecer, porque o resto ele vai fazer. Amém? Tem coisa que é difícil obedecer, porque a carne quer.
A carne quer o adultério, a carne quer a vida mansa. Por que é duro trabalhar, meu irmão? Ah, pastor, tem que acordar cedo. A carne quer ficar dormindo, não é? A carne fala assim, mas não tem emprego para mim entrar 1 hora e sair às 3 da tarde e ganhar 10 mil reais? Né? Porque eu já vou almoçar, daí eu volto para o café e acabou. Então a carne não quer. Segunda-feira você vai no UPA, é só gente com dor de barriga. Aquela dor de barriga psicológica, né? Porque no domingo ele encheu o cacareco, então ele não quer trabalhar na segunda. Então tem coisa que a gente tem que lutar com a carne e obedecer uma delas. Amém? Então ele fez um voto. Ali ele abriu a boca e falou que ia fazer tudo o que ele não fazia. Tudo o que ele não fazia. E ele foi então para a terra do seu tio, chamado Labão, extremamente idólatra. E Deus começou a trabalhar na sua vida porque realmente o seu coração se transformou. Ele chegou lá, se casou, pagou 7 anos de salário, seu tio enganou, ele pagou mais 7 anos e casou com a mulher que queria, tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia ia bem, ele triplicou o rebanho do seu tio, ele foi ficando grande de uma forma que a dependência daquela família era todo dele, porque Deus operava pela sua mão, mas ainda ele não podia voltar para sua casa. Porque ele tinha uma dívida espiritual com o irmão dele queria matar, só Deus podia mexer naquilo. E ele ficou 7, mais 7, 14, e depois mais 7, 21 anos, sem poder voltar para sua casa, porque ele tinha uma dívida espiritual. A dívida espiritual, meu irmão, é a mais difícil que nós temos que pagar. Não entre nela, porque é muito difícil. Talvez você não vai suportar. Até o dia que Deus mandou que ele voltasse. Ainda assim, no dia que ele ia voltar, ele teve que lutar com Deus no Vale do Jaboque. Você pensa que Deus vai pagar suas dívidas espirituais se você não lutar, meu irmão? Se você não colocar a mão na massa, se você não chorar, se você não gritar por Deus, se você não se humilhar, Deus não vai pagar a sua dívida. Ele chegou no Vale de Jaboque, ele viu um anjo, ele agarrou no anjo. O anjo falou, me larga que eu tenho que ir embora. Ele falou, não largo, enquanto você não me abençoar, porque agora eu estou chegando na terra do meu pai, eu preciso ser abençoado. Eu preciso entrar lá, eu preciso acertar com o meu irmão, ele vai me matar, ele já vem vindo ao meu encontro com 450 soldados. O anjo me solta ele não. O anjo desconjuntou o quadril dele, mesmo com dor, ele não soltou. Se você não quiser acertar suas contas, meu irmão, você não vai conseguir acertar. É preciso lutar, é preciso chorar no pé de Deus, é preciso grudar com Deus para a gente ter as nossas dívidas espirituais tiradas para que nós possamos andar. Jacó tinha dinheiro, tinha suas mulheres, tinha lá as suas ovelhas, mas ainda ele não tinha o perdão do irmão. E se o irmão matasse ele, o irmão dele estava na justiça do Antigo Testamento. E aí o anjo diz assim, poxa vida, como é que é teu nome? Jacó. Jacó quer dizer enganador, larápio. E o anjo falou assim, mas você não vai chamar mais Jacó, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você vai chamar Israel agora. E aí Deus perdoou a sua dívida, porque ele não entrou mais na terra do seu pai, da sua mãe como Jacó, mas entrou como Israel. O irmão dele veio correndo até ele com a espada na mão, e quando o irmão foi cortar o pescoço, em vez de cortar o pescoço, ele largou a espada e o abraçou e deu um beijo, e a dívida ficou quitada. Nós estamos falando, meu irmão, de coisas espirituais que você não tem controle. Você tem que obedecer. Nós não estamos acima da palavra. Ninguém. A palavra de Deus no capítulo último do livro de Apocalipse diz assim, se alguém tirar uma letra dessa lei, vai ser tirada as bênçãos desse livro. Se alguém acrescentar uma letra neste livro, será acrescentado as maldições desse livro.
A Bíblia foi escrita para você, não foi escrita para o anjo, não foi escrita para o miserável, não foi escrita para o dia bom, foi escrita para todos os dias. Eu tenho aqui um manual como vencer. Mas o que estraga a nossa vida é o nosso coração. O coração endurece e eu começo a querer ficar acima da lei. E eu acho que não vai vir a consequência. Parecia tudo certo com Jacó. Não, eu engano meu pai está cego. Eu vou embrulhar aqui no meu braço, porque Esaú era bem cabeludo e Jacó não tinha cabelo no braço, no peito. Então ele pegou lá um couro de ovelha, não sei do que lá que fala a Bíblia, que enrolou no braço, o pai dele estava seco para morrer, o pai dele passou a mão no braço e falou, não, é Esaú. Foi uma meia hora de alegria até o irmão dele chegar. Depois foi choro por muitos anos. Meu irmão, eu não posso falar para você que você não vai chorar na presença de Deus ou ainda na sua vida. Mas não chore porque você está devendo não, que o fardo é grande. Quando a palavra começa a se cumprir, você não tem para onde fugir. Um homem que era filho de Esaú e neto de Abraão. Olha só a descendência desse homem. Você sabe que a unção, ela é passada. Você não está andando na rua, a unção de Deus cai na sua cabeça. A unção é passada. Como o demônio também é passado. Você baixa a cabeça para quem é endemoniado, ele vai lançar um demônio na sua vida. Então Abraão passou a sua unção para quem, meu irmão? Para Isaac. Isaac ia passar para os seus filhos. Olha o que aquele homem chamado Jacó desprezou. O começo da linhagem. Deus falava face a face com Abraão. Você não consegue acelerar a tua vida, nem desacelerar. Jesus, certa vez, vendo que os seus discípulos estavam preocupados com alguma coisa, ele disse assim, vocês podem aumentar 20 centímetros na sua altura? Perguntou para os discípulos. Quem é que consegue aí aumentar 20 centímetros na altura? Ele disse assim, não, ninguém consegue. E Jesus falou, se ainda que você conseguisse ficar mais alto, do que valeria? Então deixa Deus tomar conta da tua vida, meu irmão. Porque a conta chega. Jacó foi abençoado materialmente naqueles 21 anos, mas ele ficou 21 anos longe da família e ele teve que voltar lá. E só porque Deus abriu a porta, senão ele não conseguia voltar. Eu sei que hoje a tua cabeça deve estar explodindo aí por alguma dívida de dinheiro. Mas eu já falei para você que essa é a mais fácil que tem para acertar. Essa você mesmo pode acertar. Mas é espiritual só Deus. Jacó foi embora da sua terra. Foi para um lugar bem longe. Mas a dívida continuou lá. Às vezes a gente acha que se eu mudar para os Estados Unidos, né, vai tudo ficar quieto, esquecido. Vai nada, porque está diante de Deus. A dívida espiritual ela está diante de Deus. Deus é tão grande, meu irmão, que ele não precisa ir para os Estados Unidos. Ele já está lá. Ele está aqui e já está lá também. Então a primeira pessoa que você vai encontrar lá é Deus. Amém? Jacó foi chamado para ser uma linhagem maravilhosa. E quando ele amoleceu o seu coração e voltou para Deus, toda a linhagem de Israel saiu de Jacó. Não saiu da linhagem de Esaú um homem que foi chamado da tribo, nenhum. Mas de Jacó, que agora chama Israel, saiu as 12 tribos. As 12 tribos chegou aqui até nós. Porque todo homem e toda mulher saiu de Adão e Eva e veio até Noé.
e depois de Noé para cá. Meu irmão, às vezes a gente gosta de brincar de religião. Televisão aí tem um monte de brincadeira de religião, né? Pessoa vai lá, constrói um templo faraônico, pega lá uma roupa do judeu. Mas o que nós somos? Nós somos judeu ou nós somos cristão? Cristão. Agora o judeu está processando o Edir Macedo porque pegou uma roupa do judeu para pregar lá. Nós vamos fazendo uma mistura das coisas e vamos querendo pagar a nossa dívida com a nossa força. Você consegue contrair a dívida, mas você não consegue pagar. Não adianta. Por isso que Jesus disse assim na Bíblia: sem mim nada podeis fazer. Você pode ser rico, inteligente, mas a dívida espiritual vai te consumir. Aonde, pastor? No teu coração, na tua alma. Se você ler o Salmo 23, ele fala que o Senhor é quem refrigera a nossa... O que quer dizer refrigerar? Apacenta, meu irmão. O lugar onde ninguém consegue tocar é a alma, é o lugar que, se ficar doente, você está perdido. Você pode ter um caminhão de dinheiro e sua alma estiver tribulada, meu irmão. Tem gente que compra uma casa e diz: era isso que eu queria, daqui 3 meses não serve mais. Não é? Tem gente que diz assim: o meu corpo é de homem, mas a minha alma é de mulher. Você já ouviu falar isso? E meu irmão, não tire sarro, viu? Porque você imagina o sofrimento dessa pessoa. Você imagina o que acontece dentro dela porque ela se olha no corpo errado. Isso é uma enfermidade da alma, meu irmão. Você vai atender um homossexual, ele diz assim: ó, o que eu faço para me mudar? Você pensa que eles estão tudo alegre, que passa tudo alegre assim, mas a dor é muito grande lá dentro. O que eu faço para mudar? E aí você fala o quê? Uns falam que é demônio, outros falam que tem que se aceitar, mas isso é uma doença da alma, meu irmão. Sua alma está doente, você vai casar, descasar. Você vai querer ter filho, depois vai abandonar o filho. A alma está doente. Nada apacenta a tua alma. Você dorme e acorda, parece que você não dormiu 1 minuto. Só quem trata da alma é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Foi difícil para Jacó, mas ele enxergou. Enxergue Deus na sua vida, meu irmão. Às vezes Deus está te cercando há muito tempo. Às vezes Deus já apareceu por você umas 300 vezes e você não enxergou. Às vezes você fala assim: Deus, o Senhor não está vendo a minha luta, o meu sofrimento, mas Ele já cansou de trombar com você e você não enxergou por causa do seu coração duro. Você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão? Quantas vezes Deus já não te cercou com uma direção e você não enxergou? Porque você quer continuar na mesma vida. Jacó não queria. Ele disse: não, esse lugar dá medo, isso aqui é a porta de Deus. Eu vou fazer um concerto com Deus aqui hoje. Se o Senhor me der roupa, comida, quer dizer, eu não quero mais nada da minha mão, nem da mão de ninguém, eu quero da sua mão. E Deus aceitou aquilo. Meu irmão, a gente é tão fraco, mas tão fraco, que só em pensamento hoje, se você não tem nem conta de quantas vezes você já pecou. Só pensamento em pecado. Se você pudesse ter uma maquininha de contar, só hoje você não ia conseguir contar. Sim ou não? Você vê como a gente é corrupto, como o coração é corrupto.
Então, primeira coisa que você tem que entender: não tem ninguém acima da lei. Ah, pastor, Jesus andou na terra. Jesus era Jesus. Pois é. Mateus capítulo 4. Jesus foi até o Rio Jordão que João Batista estava batizando. O apelido de João Batista era João Batista, porque Batista quer dizer aquele que batiza. Ele estava batizando lá. Aí chega Jesus, tira a túnica e entra na fila. Mateus capítulo 4, depois você lê. E aí João Batista falou assim: não posso fazer isso, Jesus. Eu preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim? Ele falou assim: por agora é preciso nós cumprirmos a lei. Vocês pensam que eu vim destruir a lei? Eu vim cumprir a lei e os profetas. Ninguém nessa terra que já entrou num corpo humano está acima da palavra de Deus. Não, porque eu penso assim, você que se lasque. Você pode pensar assim, assado daquele jeito, mas nós temos que cumprir a palavra. Porque senão vai arder em você mesmo. Eu fui do mundo, meu irmão, e eu fui um soldado de Satanás. Mas um soldado mesmo, viu? Não vai pensar que comigo eu pensava duas vezes para obedecer a ordem do inimigo. Eu era um soldado mesmo. E a primeira coisa que eu falei para Deus, eu falei assim: eu vou mudar de lado. O Senhor está me chamando, mas eu não quero ser qualquer um. Eu não quero ser um meia boca. Primeira coisa que eu falei para Deus. Eu vou, mas eu vou fazer direito. E posso aconselhar você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Melhor coisa. Porque eu posso perder um braço, uma perna, eu posso ficar de a pé, eu posso perder tudo material, mas a minha alma ainda está refrigerada. Amém? E não vou mudar de lado. Como você é tentado, também sou tentado. O diabo também vem com coisa na minha cabeça. Ah, deixa eu sair para lá, isso aí não precisa. É fulano no seu... Eu fui amado por Deus de tal forma que Jesus morreu por mim e deixou uma carta de amor que é a Bíblia. Ele escreveu para mim. Viu? Se a Bíblia tivesse o endereço, estava o endereço da sua casa e o seu nome é para você. E eu não vou desprezar nenhuma bênção que tem lá. Nenhuma. Nem que doa na minha carne. Eu não vou desprezar. Jacó aprendeu aquilo. E ele foi um homem separado para Deus. Ele aprendeu que ele não podia estar acima da lei. E aí foi só vitória na sua vida. Só vitória. Das suas costas saíram 12 filhos, que são chamados as tribos de Israel. Deus separou aquele homem que era um enganador para tirar dali a nação que vai morar no céu. Amém? Talvez você tenha o carnê da multiplicação, você tenha o lencinho lá não sei de quem, mas o mais importante não é material. É você aprender que você não está acima da lei de Deus. Amém? Você pode pendurar o ramo, pode ter a Aparecida, pode ter o José, pode ter o carnê do Vardomiro, pode ter a arca lá da Universal, pode ter o que você quiser. Você vai continuar na mesma draga. Mas se você entender que a palavra de Deus ela é para você, acabou. Meu irmão, cada vez que você obedece fica mais fácil. Hein, irmão Walter? Primeira vez que a gente obedece é difícil, segunda também, depois vai ficando fácil, não é? Depois o coração vai ficando mole, depois o coração vai ficando derretido, né? Depois o coração fica igual aquela costela que é feita na pressão, né? Faz assim, já sorta a carne, né?
Depois a gente fica igual aquele crente convertido, vê o sapo, já abre a boca, não é? O sapo está lá no outro lado da rua, já abre a boca e engole o sapo. Amém? A Bíblia foi escrita para você. Quando eu descobri isso, meu irmão, talvez eu continue assim, sendo por fora a mesma pessoa, sim, a carne e o corpo, mas por dentro, minha alma está refrigerada. Amém? Então a dívida espiritual é a mais difícil. Às vezes vai tempo e precisa Deus fazer. Romanos capítulo 13, Paulo fala assim, ó. Se você quiser marcar, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor de Deus. Quer dizer, eu recebi o amor de Deus, eu devo repassar o amor de Deus. Romanos fala, a ninguém deveis coisa alguma. Não está falando só de dinheiro, está falando da dívida espiritual. A Bíblia fala que os últimos serão, o bom vai ficar ruim, o ruim vai ficar bom. Então não adianta eu falar, aquele fulano lá não presta, amanhã ele fica bom, como é que fica? E aí? E eu dou um tropeção e me arrebento, como é que fica? Amém, meu irmão? Ninguém está acima da lei.